o Galo aqui no nosso tiro de meta. Alô, Pedro Abílio? Com mudanças em todos os setores e apoio da massa na arena, Galo recebe o líder de olho na segunda vitória no Brasileirão. Bom dia, boa quarta-feira. Hoje tem Galo, hein? Na Arena MRV às 8 da noite contra o líder São Paulo. Eu tô sentindo que a vitória do Galo também vai vir e ela é fundamental. O time ameaçado aí pela zona de rebaixamento. Com todas as informações do Galo, o repórter Pedro Abílio, bom dia. Oi, Nath, muito bom dia a você e a todo mundo que acompanha o Tiro de Meta. Vamos lá falar deste Atlético contra o São Paulo, jogo de logo mais às 8 da noite na Arena MRV. E eu começo falando sobre a escalação que o técnico Eduardo Domingues deve colocar em campo. Não tem segredo no gol, né? São Everson. Aí pra lateral direita, Natanael e Preciado podem retornar àquela disputa lateral direita, ainda que não estejam vivendo boa fase. Possibilidades para a zaga, portanto, Ivan Roman e Júnior Alonso, os convocáveis da seleção paraguaia, e aí pelo lado esquerdo, o Ivan Roman do Chile, o paraguaio, o Júnior Alonso, e aí para a lateral esquerda, o Renan Lodge. Jogando no meio campo, o Alan Franco é uma possibilidade real, mas não tem Maicon, que continua no departamento médico. Outra possibilidade é o Alexander, que voltou a estar entre os principais jogadores do Galo, treinando com bola desde a semana passada. Vamos observar a condição física. Tomás Pérez foi titular na derrota para o Vitória no Barradão no fim de semana. É outra possibilidade para o Barba Domingues montar esse time. E aí ele tem aquele leque de opções que vinha jogando, né? Como o Gustavo Scarpa e também o Vitor Hugo. Pra frente, o Hulk deve voltar ao time titular, uma vez que por questões físicas ficou para o segundo tempo lá no Barradão no fim de semana e tem que escolher a opção de velocidade, né? Se vai Coelho, se vai Dudu e se o Cassierra vai fazer parte dessa equipe titular. No fim de semana foi o Reinier, né? O solitário atacante do Atlético naquela escalação inicial lá no Barradão. Concentração para os jogadores do Atlético e o Pedro Abílio nos conta essa novidade. Fala, Pedro! Alô, Romano, um abraço pra você, boa noite também ao Vini, a todos que estão com a gente no apito final. Neste momento, os jogadores estão na cidade do Galo. O regime de concentração foi retomado para essa partida contra o São Paulo, Romano. Os jogadores terminaram a preparação na manhã de hoje no centro de treinamentos e aí o técnico Eduardo Domingues tem aproveitado esses momentos na cidade do Galo, né, para promover mais integração e fazer com que os jogadores estejam também mais concentrados neste início de trabalho. Foi algo que ele pediu bastante na última entrevista coletiva. Lembramos, o Atlético conquistou a primeira vitória na semana passada no Brasileirão, 1-0 diante do Internacional, no entanto, não conseguiu dar sequência aos bons resultados, né? Mesmo que o desempenho não tenha sido bom, conseguiu vencer semana passada. Só que aí acabou derrotado pelo Vitória por 2-0 no último sábado no Barradão. Com isso, a situação segue delicada e o time precisando pontuar para sair da parte mais baixa da tabela e vai ter pela frente nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro. Olha só, para este confronto, segue com o departamento médico Maicon volante, continua em recuperação, mas o Atlético teve jogadores liberados recentemente. Se a gente está falando desde a semana do Clássico na final do Mineiro, que o Lianco já está à disposição, né? Ainda que não tenha o melhor ritmo de jogo para ter entrado em campo, ele tem figurado no banco de reservas. Tem opções como o Alexander, meio-campista, e também o jogador de Guiné, o Mamadi Cissé, que sofreu um profundo corte no pé direito na partida final do Campeonato Estadual. E na última semana e meia acabou passando por um tratamento mais intensivo para se recuperar dessa situação. É possibilidade, ainda que dúvida, para este confronto com o Barba Domingues, montando ainda o esquema do Atlético. Vamos começar pela defesa, viu, amigos? Afinal de contas, ele tem problema para escalar, já que não tem Juan Tressoldi e o Vitor Hugo ainda não está 100%. Pequena lesão sofrida na panturrilha esquerda. Pode voltar à lateral, né, com Preciado ou Natanael, ou pode manter os três zagueiros, aí vai depender da condição do Lianco. Mas como as opções estão mais restritas, e especialmente se o Vitor Hugo não estiver bem, a possibilidade de jogar com três diminui, porque ele precisaria de uma opção para a defesa. Vamos falar do meio-campo.
Com a ausência do Maicon, o Alan Franco pode jogar junto de algumas alternativas, né? Ele jogou com o Tomás Pérez lá em Salvador, fez seu primeiro jogo como titular o volante argentino. Com essa possibilidade do Alexander e com o Patrick já figurando no banco há algumas semanas, existe também a possibilidade de mudança ali nesse meio campo, ainda falando de setor defensivo. E na frente, possibilidade de o Hulk voltar. Afinal, o Reinier foi titular no fim de semana, o Barba tinha dito que conversaria com o Hulk até a respeito da saúde, né, como ele estaria fisicamente, e por isso ficou fora do confronto em Salvador diante do Vitória. Estão aí na mesa as peças, as disponíveis e as que estão indisponíveis para o Barba montar esse galo para ganhar amanhã na Arena MRV, Romano. E aí eu fico com a seguinte pergunta, né? Ele vai manter o esquema com 3 zagueiros, tendo pelo lado direito o Ivan Roman? Primeiro, ou ele volta com um lateral direito de ofício? Segundo questionamento, Lianco volta nesse jogo? Porque ele perdeu o Tressoldi. Aliás, quem tem que responder é você. Não, são perguntas, Romano, que eu acho que o Eduardo Domingues está quebrando a cabeça a semana inteira para poder resolver isso aí. Porque ele vai pro 5º jogo e ele ainda não tem uma convicção. Porque é o 5º jogo e provavelmente certamente a 5ª formação diferente. Ele ainda não tem um time. E não é por culpa dele. É porque o time que ele escala não dá resposta. A gente já falou aqui que a solução era tirar o Igor Gomes e o Bernard. Eles já saíram do time, nem entrando estão mais. O time continua mal. Com o Hulk titular ou com o Hulk reserva, o time não produz nada. Mexe no sistema defensivo, coloca 3 zagueiros ou coloca uma linha de 4, o time também não funciona. Então, assim, os problemas são mais profundos do que trocar uma peça ou outra. O Atlético hoje não tem uma cara de time. O Eduardo Domingues acabou de chegar, tá pegando uma batata quente. Falta mais do que isso. Mais do que uma organização tática, que de fato ainda ela precisa acontecer, mas falta mais competitividade, Romano. O time do Vitória, o elenco do Vitória é superior ao do Atlético? Não. Do Remo é superior ao do Atlético? Também não. Então, assim, não dá pro Atlético sofrer tanto nesses tipos de jogos. E agora vai pegar um time que é superior a ele. O São Paulo, não à toa, é o líder do campeonato, tem jogado muito bem. Se não correr, se não lutar, se não se entregar, o Atlético vai ficar muito perto de uma derrota. Eu espero que a resposta seja diferente. O Eduardo Domingues vai buscar alguma formação diferente, mas a resposta precisa ser todos os jogadores. Mais do que treinador, são jogadores que estão devendo. Eu acho que aquela bicuda na garrafa foi muito disso, sabe? Foi muito disso. Foi muito dessa falta de vontade que ele detectou no time do Atlético, ele ficou pé da vida e com toda a razão. Porque hoje no futebol não adianta mais você jogar com nome. Se você pegar o elenco do Atlético por nome, talvez se fosse lá no Campeonato Brasileiro de 2020-21, brigaria pelo título. Porque tem muitos nomes bons. Mas essa turma tem que correr mais, tem que se entregar mais. E aí o Barba Domingues, ele tem a missão de encontrar um equilíbrio para esse time. Talvez você escalar uma equipe com Dudu, Hulk, Gustavo Scarpa juntos, não seja a melhor opção para esse momento, porque o Atlético perde muito no jogo sem a bola. A primeira preocupação nesse momento é parar de sofrer gols e se defender melhor. E aí tentar, de alguma forma, também buscar produzir lá na frente. Mas a vida do Eduardo Domingues não é fácil. Tomara que esse inconformismo dele, a revolta dele ali, né, que foi representada com o chute na garrafa, esteja presente também entre os atletas, porque esse brilho nos olhos eu ainda não vi desse time. Tomara que tenha passado para os jogadores esse inconformismo dele aí, porque tá difícil, hein? Agora, boa notícia pro lado do Atlético tem, né? Porque o Atlético garantiu a permanência de uma joia que ele captou no futebol africano, né, Pedro? Pois é, o Cissé, que chegou no ano passado ao Atlético, vindo de uma captação através de olheiros e de números também do Centro de Inteligência do Galo, ele, com apenas 18 anos, deixou seu país, deixou a família e veio para o futebol brasileiro tentar a sua sorte. Ainda está dando os seus primeiros passos como profissional do futebol, né? Mas, já que citei o início dessa trajetória, é importante lembrar que ele veio para o time sub-20. E coletivamente o sub-20 do Galo no ano passado, sabemos, não foi nada bem, né? Mas individualmente ele conseguiu se destacar, especialmente de forma interna.
Tanto que a comissão técnica anterior do Jorge Sampaoli viu nele o talento suficiente para colocá-lo no time de sparring. Ele vinha fazendo vários trabalhos e já no início do ano tem sido relacionado e entrando nas partidas do time profissional. O Cissé, aos 19 anos, agora tem contrato até 2030 com o Atlético. E o jogador também foi convocado hoje para a sua seleção, a seleção de Guiné. Essa é a sua primeira convocação para a sua equipe nacional. Algo valorizado na entrevista coletiva de ontem, dada pelo CSO do clube, o Paulo Brax, falando sobre a revelação e fomentação também desses novos talentos na Cidade do Galo. Como eu falei no bloco anterior, ele está se recuperando ainda daquela situação no pé direito, é dúvida para o jogo desta quarta-feira, mas é jogador para o longo prazo e tem empolgado a torcida à medida que tem ganhado mais minutos nessa equipe profissional, amigos. O Cissé é muito promissor. É um jogador que é uma das gratas notícias para essa temporada, que tem sido difícil para o Atlético, mas tem um ponto positivo que a gente pode dizer, é o aproveitamento do Cissé. É uma pena que ele tenha se machucado, mas já está muito próximo aí do retorno, porque é um jogador que, de uma personalidade, Romano, ele não sente jogo grande. Ele joga contra o Grêmio lá no Sul e parece que tá jogando no sub-20 ainda do Atlético. Ele pega um Cruzeiro no clássico de uma final, que jogou pouco tempo, mas no tempo que esteve em campo, e jogando tranquilamente, a bola não queima no pé dele. É muito interessante, muito promissor. Jogou muito contra o América. Contra o América, jogou muito bem. Então, tomara que ele tenha sequência e possa realmente se desenvolver ainda mais, porque bola ele tem. É surpreendente. E se eu não me engano, ele chegou no Atlético como um jogador lá da frente e foram descobrindo, né? Foram descobrindo que, na verdade, ele tinha características mais de meio campo. Chegou a jogar mais adiantado, jogava aberto às vezes pela direita e aí vai nesse processo de adaptação, de encaixe, vai vendo onde a posição que ele pode atuar melhor. Pode jogar como segundo volante, pode às vezes jogar como primeiro, mas pelo que eu já vi do Cissé, tanto no sub-20 como nesse recorte pequeno ainda no profissional, pra mim é um baita camisa 8, um segundo volante, esse jogador moderno, né, que tem um poder de marcação, mas também qualidade pra sair jogando e força física pra chegar à frente e participar também das jogadas ofensivas. É um jogador que eu tô apostando muito, acho que tem tudo pra vingar. Tem uma previsão de público na Arena amanhã? 23 mil. E a expectativa do Galo é voltar a ter mais torcedores na Arena MRV. Por isso promoveu diversas ações, como o barateamento do preço dos ingressos, R$25 o preço único para todas as categorias do sócio Galo na Veia, e também promovendo a torcedores que estiveram na Arena na semana passada, no pior público da história do estádio, os pouco mais de 10 mil contra o Internacional, a opção de resgatar gratuitamente um ingresso. Este ingresso esteve disponível, aliás, está, né, desde a manhã de hoje no aplicativo do Galo na Veia para resgate. Lembrando, não engloba pessoal que estava em camarotes e lounges da Arena MRV na semana passada no jogo contra o Internacional. Portanto, é isso. Depois de um público muito pequeno, ações da diretoria, a expectativa agora é de massa pulsante nesse jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro, repito, pouco mais de 23 mil pessoas já garantidas. 8 da noite, o confronto contra o São Paulo, e aí o Barba Domingues terá quinta e sexta-feira para preparar a equipe que enfrenta o Fluminense no sábado à noite. Lembrando, se há a indisposição do zagueiro Juan Tressolde por suspensão para amanhã, ele estará de volta para este compromisso contra o outro tricolor, né? O tricolor das Laranjeiras, que será sábado à noite no Maracanã. Depois pausa para a data FIFA. O Atlético vivendo uma semana importante para somar pontos e deixar a parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. Romano. Fala, massa. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia e preferência aqui pelo canal, tá? Muito obrigado. Já deixa o like, tá? Pra dar aquela força pro canal. Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui só falamos do Galão, então já deixa o meu convite pra você, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu like, que é importante pra gente. E ativa o sininho de notificação, que é muito importante pra vocês serem sempre avisados toda vez que sair um vídeo. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, isso também ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui ele é para vocês, ele é de vocês, na verdade, né? Até porque sem vocês o canal ele não existiria. Então, mais uma vez,
muito obrigado, tá? Por estar dando esse canal aqui, a preferência para esse canal, tá? Então fique à vontade, deixa aí sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, aí no espaço de comentário do canal mesmo, onde nós olhamos todos os comentários um a um, tá? Com muito carinho. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um forte abraço, massa, para quem fica, e até a próxima. Aí hoje tem Galo, hoje vai ser difícil, não vou dar placar hoje, que hoje vai ser difícil pro Galo. Por mais que esteja jogando em casa, mas vai ser difícil. Então, vamos para cima.